começando a aula 1 do English na Lancheira. Welcome! Muito bem-vindo no nosso primeiro encontro e eu espero que você esteja tão animado quanto eu para aprender um pouco mais sobre inglês de verdade na infância e o que você pode fazer para estimular a língua mais falada do mundo na vida da sua família de forma totalmente natural, mesmo que hoje você não saiba nadinha de inglês. E se você não me conhece, eu sou a Carol, mamãe da Sophie, uma little bilíngue de 4 aninhos. Venho falando inglês com ela desde que ela tinha 8, 9 meses. Já fui professora de inglês, já fui coordenadora pedagógica de escola de idioma tradicional, já fui comissária de bordo internacional e, inclusive, foi lá nos meus 5 aninhos trabalhando na Emirates, em Dubai, que eu entendi que o bilinguismo é super natural e que, na verdade, o monolinguismo que é a exceção, diferente do que muita gente pensa aqui no Brasil. E eu trabalho com a Lu, que é a mamãe do Arthur, que tem 8 aninhos. Ela, inclusive, alfabetizou o Arthur em casa. Ele lê e escreve super bem em inglês. Ela já estuda bilinguismo infantil faz 8 anos, é formada em letras e é mestranda em neurociência e cognição com foco em bilinguismo infantil. Além disso, é autora do livro Desmistificando o Bilinguismo. Nessa aula, você aprenderá sobre os benefícios do bilinguismo na infância e os desafios que pais e cuidadores enfrentam ao incentivar seus filhos a falar um segundo idioma, especialmente quando começam na escola. Você também entenderá por que estimular o inglês antes e depois da escola é tão importante e os motivos de tantas famílias terem dificuldade para ter sucesso. No final da aula, você terá uma compreensão clara dos desafios que você nem sabia que enfrentaria e por que é tão importante agir agora. Lembrando que, apesar de gratuito, esse conteúdo é realmente completo e pensado em ajudar o maior número de pessoas possível. Por isso, eu peço que você aproveite essa oportunidade. Coloque aí na sua agenda, se comprometa e não perca nenhum dia. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com muito mais clareza sobre inglês de verdade na infância, independentemente de qual o teu nível. Se você não conhece sobre a criação bilíngue, se já fala inglês aí na sua casa, se é fluente, se não fala uma palavra, se tem filhos pequenos ou se já nem estão mais na primeira infância. O English na Lancheira é para qualquer pessoa que tem vontade que o filho domine um segundo idioma de maneira totalmente natural. Ah, Carol, mas até quando eu tenho para assistir essas aulas? As aulas ficarão disponíveis para ser assistidas até as 23h59 da próxima segunda-feira. Depois disso, as aulas sairão do ar e você terá perdido a oportunidade de começar a estimular o inglês aí na sua casa logo no comecinho de 2023. Primeiro de tudo, como que a criança adquire uma língua? Os pais ensinam essa criança a falar? Os pais ensinam um idioma para essa criança? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda que a aquisição é diferente de aprendizagem. A aquisição acontece naturalmente, então é o ato de falar, de se comunicar, de interagir ali um com o outro, principalmente com a criança, foco na criança, e ela adquire aquela língua naturalmente. Já a aprendizagem é o ato de ensinar, você precisa de alguém te ensinando ali alguma coisa, de ter um conteúdo prévio e uma hierarquia de ensinamentos, tá? Então, a aquisição é natural, a aprendizagem não, ele precisa de um ambiente ali mais controlado para que alguém te ensine algo, por exemplo, né? O que a gente faz na escola tradicional de idiomas, por exemplo, de inglês, né? Que você vai lá para aprender algo e muitas vezes a gente foca muito mais na teoria, de como a língua funciona na teoria, do que na prática, né? Que é o caso da aquisição, em que a gente vive aquela língua, tá? Quando a gente fala sobre criação bilíngue, a gente está falando sobre aquisição, porque a gente está vivendo, né? Experienciando aquela língua, adquirindo aquela língua através de interação social. E a interação social, é importante ter interação social, porque, por exemplo, uma criança que é exposta somente à TV não vai se tornar fluente naquela língua. Pode ser que ela aprenda palavrinhas? Pode, soltas, né? E muito provavelmente ela não vai conseguir usar aquelas palavrinhas que ela aprendeu em um contexto, tá? Então, a gente pode falar de alguns casos assim de crianças superdotadas que conseguem sim aprender com TV. Algumas crianças autistas conseguem aprender um segundo idioma somente com a TV, mas, né, essa é a exceção. A regra é que a gente precisa de interação social para adquirir
uma língua, tá? A aquisição, ela é mais efetiva do que a aprendizagem, tá? Porque ela é vivida, tá? Então, é muito mais fácil de não ser esquecida, por exemplo. E sim, as crianças absorvem a gramática e conceitos que quem está passando pela aprendizagem sofre para aprender. Então, é muito legal que eu tinha alunos no avançado, por exemplo, que eles sofriam para aprender o present perfect e hoje eu sofro com 4 anos, uso o present perfect naturalmente. Se você já fez cursinho de inglês, sabe o que eu tô falando, sabe que muitas vezes na hora que a gente chega naquela matéria, os alunos ficam aterrorizados de não conseguir entender o que é essa estrutura gramatical, esse tempo verbal no caso. E a Sophie, por exemplo, com 4 anos, consegue usar o present perfect numa boa. Por quê? Porque ela vive a língua, ela não precisou parar para pensar e processar e entender a teoria daquele negócio, ela simplesmente vive aquilo. Então, isso é muito legal de ver na prática, tá? O cérebro tem a capacidade de absorver e entender o padrão sintático gramatical dos idiomas, tá? Isso se chama gramática universal e é por isso que as crianças absorvem muito bem a língua quando ela é adquirida. Além disso, na vivência e na criação dos nossos pequenos, estamos em constante conexão com eles, seja por meio de brincadeira, interação, dia a dia, qualquer coisa. Vou fazer uma receitinha com meu filho em inglês. Tudo isso a gente consegue criar uma conexão, né, com a criança ali em outro idioma, tá? O que é muito legal. Além de que a casa, o teu lar, você é um ambiente seguro para a criança. Então é muito mais fácil para ela aprender também. Ela está num ambiente seguro dela, diferente de colocá-la em uma escola, por exemplo, tradicional, né, em que não é o ambiente familiar dela. Inclusive para o adulto. Para o adulto é muito difícil estar num ambiente que não é não é considerado para ele um ambiente seguro. Então tem muita gente com dificuldade para aprender também, pela forma de que a língua foi apresentada para ela, tá? Então, assim, não pense que criação bilíngue é sobre ensinar o seu pequeno, absolutamente nada, pelo contrário, você vai aprender a ser mãe, a ser pai em outro idioma, no nosso caso aqui, o inglês. Então, você aprende a fazer tudo o que você já faz, só que em inglês, tá? Dado muito importante para vocês levarem em consideração sempre, faz pelo menos 10 anos que a gente tem dados de que apenas 1% da população é fluente, tá? Então, tem 10 anos que isso não muda, apesar de ter uma escola de inglês em cada quarteirão ali, né, dependendo da cidade, pelo menos na minha é assim. Aprender um novo idioma é um processo. Você não precisa esperar ser fluente para começar e o quanto antes você começar, mais fácil. O que significa que começar com um bebê é mais fácil que começar com uma criança de 3 anos. E começar com uma criança de 3 anos é mais fácil que começar com uma de 6. E começar com uma de 6 é mais fácil do que começar com uma de 10, por exemplo. Só, mas não tem idade mínima e nem máxima. E muito mais importante que dominar a língua-alvo, ou seja, a língua que você deseja que seu filho saiba, é entender como ser estratégico durante essa jornada. Algumas pessoas pensam que para ter resultados efetivos a longo prazo eu preciso da escola bilíngue, certo? Ou que os pais não estão preparados para fazer isso. Por quê? Porque quando a gente pensa em um segundo idioma, a gente pensa no professor, né? No modelo professor-aluno, e aí você acha que você precisará virar professor do seu filho, o que não é o caso, né? Então a escola de fato tem todo um ambiente preparado ali, tem os pedagogos, tem professores, tem uma equipe, mas não foi lá que você aprendeu a falar português, por exemplo, né? Então não foi na escola que você aprendeu a falar português, pelo contrário, na escola, lá com seus 7 aninhos, foi que você começou a ver o que era a gramática do português, né? Até lá, você já sabia falar, você já era fluente no idioma, né? Então a gente pensa muito no escola, modelo escola tradicional aqui, e pensa que primeira aula a gente tem contato com a gramática, a gente tem contato com como a língua funciona na teoria e não na prática, e não na vivência, né? Então, assim, eu preciso levar isso em consideração na hora que eu penso em escola também, mas, então escola bilíngue só que serve. Aí eu preciso pensar que o Brasil está caminhando ainda nesse modelo escola bilíngue, né? A gente tem muito caminho para percorrer ainda e a gente tem uma taxa de fluentes no Brasil muito baixa. Ou seja,
gente precisa identificar e analisar direitinho quem serão os professores, quem serão as pessoas que estão ali de referência para o seu filho na segunda língua. Porque eu já tive contato com escolas que os professores tinham um inglês muito quebrado, mas por não ter opção, eles é que estavam assumindo o papel de escola bilíngue, né, de professor bilíngue. Então isso é algo para ser levado em conta, para ser levado em consideração e para ter atenção só, né? Enfim, muitas crianças, mesmo em escolas bilíngues, mesmo em escolas boas, inclusive, elas ainda assim falam português. Por quê? Porque elas não têm estímulo fora dessa escola. Então, para ela, ainda assim, o idioma de conforto dela é o português. E aí, ela, com as outras crianças ali, entre elas, muito provavelmente sai muito mais português do que o inglês, a não ser que essa criança tenha tido estímulo fora da escola, né? Então, dentro de casa. Se ela já tem esse costume, se é normal para ela falar 2 idiomas, na escola também vai ser. Na hora que ela sair da escola também vai ser, sabe? Então, a gente precisa levar em consideração, inclusive pesquisas mostram isso, que para que a criação bilíngue, para que o segundo idioma seja efetivo a longo prazo, e a gente não tá falando do, mas em um ano evoluiu, mas, né, eu tô falando a longo prazo, para a vida, para que ele seja efetivo, você deve estimular essa criança dentro de casa também, mesmo que ela estude em escola bilíngue. Então, assim, não, escola bilíngue não é a única opção. Você pode fazer a criação bilíngue sem que seu filho estude em uma escola bilíngue, né? O meu caso aqui, a Sophie não estuda em escola bilíngue, por exemplo, e ainda assim eu vejo que eu estou conseguindo manter muito bem o inglês com ela, né? A gente criou essa conexão tão forte na língua que na hora que ela sai da escola, ela olha para mim, o idioma é inglês. Ela passa uma semana com o pai dela, na hora que ela volta, que ela me olha, o idioma dela é o inglês, o nosso idioma é o inglês. Por quê? Porque eu consegui criar essa conexão com o inglês e ela, né? Então, a nossa língua é o inglês. Carol, mas eu não sou fluente, então eu não vou conseguir. Não é questão de ser fluente ou não, é questão de decisão, é questão de técnica, é questão de estratégia, e a gente consegue fazer da forma certa, de acordo com o teu nível, com o nível da criança, com a idade da criança. Então são diversas coisas que a gente precisa analisar para você conseguir fazer com o teu nível, independente de qual nível ele seja. Você pode ter inglês 0, você pode ter inglês avançado. Ainda assim, o que vai fazer diferença na tua criação bilíngue é a estratégia que você utiliza dentro de casa. Como assim, Carol? Vamos falar mais sobre isso? Vamos! Segunda aula, you cannot miss it. Então, falando de escola, vamos dar uma olhadinha aqui nesses modelos mais tradicionais, tá? Então, ai menina, vejo em você uma salvação, meu menino tem 5 anos e há 2 anos faz tananã, não vou colocar o nome do curso aqui. Porém, este ano ele não quer mais fazer devido à rotina repetitiva, cansaço do professor, enfim. Somos uma família homeschooling, tenho medo de tirar ele dessa rotininha, né? E não dá conta. A gente pensa muito nessa sobrecarga, tanto para os pais quanto para a criança também, mas a realidade é que a gente só precisa entender como fazer de acordo com a nossa rotina, para que fique leve para a gente e para a criança também, né? Ela pergunta se eu acho que ela conseguiria, seguindo os meus passos, Tive toda uma conversa com ela para entender a situação, e ela me fala, para você ter noção, ele entrou na parte de escrita, e isso me intriga porque ele não é alfabetizado, né? Ainda confirmei, mas ele tá sendo alfabetizado? Ela não, ele sabe o alfabeto. E, gente, saber o alfabeto não tem nada a ver com ser alfabetizado, são coisas completamente diferentes, tá? E aí ela falou que eles falam de fases, né? Então a criança passa em prova e pula de fase, assim, igual o modelo bem tradicional do adulto mesmo, para o adulto, né? Então conversei com ela, enfim, depois de entender toda a situação, falei, olha, eu te aconselharia tirar e fazer um teste e ver como ele encararia o inglês se o inglês fizesse parte da rotina dele, basicamente isso. Beleza, deu um tempinho, ela me mandou uma mensagem lá embaixo. Menina, acabou o tananã, o interesse aumentou. Hoje ele pegou um livrinho de palavrinhas em inglês e pediu para estudar, né? E aí, olha como a cabecinha da criança já foi treinada a estudar. De qualquer forma, o interesse voltou ali para ele, né? Então, Carol, foi a melhor coisa tirar da rotina do tananã.
Então, esse aqui é um caso. Outro caso, ó. Uma aluna minha mandou: gente, estávamos falando de bilinguismo num grupo de mães, veio uma e falou isso. Olha o relato dessa mulher. Sobre o inglês, vou dar minha humilde opinião. Primeiro, eu acho que temos aqui pedagogas experientes que podem dar um respaldo sobre o assunto. Eu acho que até 3 anos a criança deve ir para a escolinha para brincar. Falar inglês é uma necessidade para a criança? Como é esse ensino? Lúdico, divertido ou adestramento? As crianças têm muita capacidade em aprender qualquer coisa muito rapidamente. Aos 6 anos, junto com a alfabetização, ela pode iniciar esse aprendizado se não for uma necessidade. Aqui não temos nem previsão, que ela vai procurar uma escola para o filho dela só para brincar. E aí a gente precisou, né, eu perguntei, eu queria entender por que ela fala sobre isso, por que isso está enraizado nela, por que ela acha que é assim que tem que ser, por que só com 6 anos, qual a experiência que essa pessoa teve, né? E aí a minha aluna me fala, ó, entendi porque ela me disse isso, olha o que ela disse agora. Eu comecei inglês com 5 anos, fiz cursinho, detestava, mas era obrigada porque minha família achava importante. Uma criança de 5 anos não tem noção de que se é importante ou não. Não adianta você falar pra ela, você precisa fazer inglês ou você precisa estudar inglês porque é importante. Ela não tem noção, nem adolescente tem. Né? Então, adolescente muitas vezes é obrigado também. 90% da minha turma de adolescente estavam lá porque os pais obrigavam. E para o adolescente, para a criança, quando ela é obrigada a fazer algo que não é natural para ela vai detestar. Né? Então, a gente precisa dar motivos para essa criança querer aprender e ela não será única. Então, eu sempre falo, vocês são exemplos. Se eu quero que minha filha aprenda, se eu quero que ela goste do inglês, eu preciso gostar. Se eu quero que ela goste de assistir filmes em inglês, desenhos em inglês, eu preciso assistir televisão em inglês. Não liga na Globo na frente dela, sabe? Então, eu sou sempre exemplo. O que minha filha quer, o que meu filho vai gostar de fazer, eu preciso gostar também. E ele precisa entender que ele não é a exceção, que ele não é a única pessoa que precisa aprender inglês. Ele precisa crescer em um ambiente que seja normal falar as 2 línguas, tá? Ó, ela fala, ó, resultado, bloqueei, não consegui aprender nada. Aí ela fala que o filho dela nunca fez curso e aprendeu, tal, porque ela deixou isso aberto pra ele, sempre leve, lá. Mas enfim, você entende que essa pessoa tem esse pensamento porque ela detestou quando foi a vez dela. Por quê? Porque os pais forçavam, porque os pais obrigavam. Isso cria bloqueio, não tem como não criar, tá? De novo, ó, a importância da leveza. Aí veio uma aluna e falou: olha, meu pai estuda fora, eu estudo inglês desde os 8 anos. Quando meu pai falava inglês comigo e eu não sabia responder, ele brigava muito. Erro grotesco, tá? Eu nunca aprendi inglês, mudei de curso várias vezes, perdi a oportunidade de estudar fora, viajar porque tinha medo. Quando eu vi a abordagem da Carol, que mesmo sem saber, mesmo insegura, eu poderia dar uma relação melhor com o inglês do que eu tinha, eu não pensei 2 vezes. Assim, a pessoa que ainda estava começando, não sabia, travava, tinha aquela coisa de, meu Deus, né? Será que eu vou ensinar errado e tudo mais? Mas entendendo as técnicas pro nível dela, conseguiu tirar esse bloqueio que foi criado pelo pai quando ela tinha 8 anos. Por quê? Porque o pai sabia inglês, já tinha estudado fora e tal, e era obrigação dela saber, entendeu? Mas não é assim que funciona, tá? Aí depois, ó, continuo com os relatos das alunas, ó, gente, que vontade de abraçar vocês e principalmente a Carol para nos proporcionar isso, me vejo nesses relatos. Quando a minha primeira filha nasceu, eu comecei a me comunicar com ela em inglês, mas eu tinha muita insegurança, tinha medo de criar qualquer tipo de trauma por não saber o caminho leve do ensino. Hoje, após uma semana, eu lembro como se fosse hoje, essa aluna chegando pra mim e falando assim, uma semana assistindo as suas aulas e eu destravei e falei com a minha filha no mercado pela primeira vez, coisa que nunca tinha acontecido antes. Então, assim, pra mim, né, eu fiquei super feliz. Alívio, eu também cheguei a pensar que estava mais atrapalhando do que ajudando meu filho. Quando a gente aprende na escola, a gente não aprende a conversar com bebê, criança, e aqui é top justamente por isso, porque a gente estuda o diálogo, escuta o diálogos ali apropriado para criança. Então, gente, esse tipo de depoimento para mim, assim, natural, leve, que acontece entre os alunos, para mim não tem preço. E aí, além de todos os benefícios que o bilinguismo traz, falar 2 idiomas faz pro cérebro da criança, pro desenvolvimento da criança, a gente ainda tem um ponto bem gostosinho de falar, que é o bolso. Então, por que eu vou fazer criação bilíngue, Carol? Então, vamos lá, fazer a conta que você não fez. Curso tradicional, uma mensalidade de R$200, material por semestre 350. Isso a gente tá falando 2 aulas por semana, né? 1.550 por semestre, pelo menos, que você vai gastar por criança, por pessoa, por adulto. Escola bilíngue, mensalidade 2.672, material 2.189. Isso a gente tá falando de 4 horas por dia. Por quê? Porque isso foi quando eu fui ver pra Sofia, que tinha 2 anos na época. Né? Então, 18.223 por semestre.
né? Para uma criança de 2 anos, hoje ela tá com 4, muito provavelmente seja muito mais caro que isso. Intercâmbio, então eu vou fazer intercâmbio, vou esperar meu filho crescer e vou pagar um intercâmbio para ele. Tudo bem, dos mais baratos, tá? Dos lugares mais baratos, e não lugares famosos que todo mundo quer ir. Curso, acomodação, seguro viagem, 6.329, isso por 2 semanas, né? Então passagem aérea e refeição não inclusas. E tudo isso para você correr o risco ainda da criança falar que ela odeia o inglês, para adolescente falar que ele odeia o inglês. Olá, eu sou Lucélia, aqui de Niterói, do Rio de Janeiro. Quando o assunto é Little Bilingue, na minha casa existe um antes e um depois. Antes eu tinha crianças desmotivadas, resistentes e até que chegavam a dizer que odiavam o inglês. E hoje eu tenho crianças animadas, dispostas e abertas para aprender. O bilinguismo já faz parte da nossa rotina familiar há pouco mais de 8 anos, mas não é com o inglês. E eu não acreditava que era possível introduzir o inglês na minha rotina familiar, porque eu não tenho fluência. Eu comecei do zero e eu não acreditava que era possível do zero trazer para dentro da nossa rotina. E o Little Bilingue veio para mostrar para mim, para a gente, para nossa família que sim, isso é possível. Foi uma grata surpresa ver as nossas crianças, minhas crianças, devolvendo no idioma inglês o pouco que eu estava oferecendo para elas em pouco mais de 15 dias de começado a aplicar o método. A gente está colhendo muitos frutos. Nós estamos há pouco mais de 4 meses fazendo e os resultados são mais surpreendentes do que eu esperava. Me. Can I have a waffle? Yes. Us, please. That is working, girls. É muito importante você levar em consideração que não é o seu nível de fluência que vai determinar o sucesso da criação bilíngue. Pensa que tem muita família que vai morar fora do seu país de origem e não consegue manter a língua materna na vida da criança. Por quê? Falta de estratégia, falta de técnica, falta de conhecimento dessa base do bilinguismo, de entender o que está passando ali no cérebro da criança, de não saber como estimular essa língua de acordo com alguns desafios que a gente encontra pela frente. Por exemplo, a escola. A escola pode sim ser um desafio. A criança que dominava o inglês antes, uma segunda língua antes, pode parar de se comunicar em inglês depois da escola. Por quê? Porque a influência do português, no caso a gente falando aqui do Brasil, fica muito mais forte, porque aquela criança tem contato diário com outras crianças, por exemplo, porque ela brinca naquela língua, porque ela vive intensamente naquela língua. Ela literalmente coloca a mão na massa naquela língua, ou seja, a gente precisa ser muito estratégico e entender que a criança pode sim passar por essa fase. E o que a gente precisa fazer em casa é estimular de maneira lúdica, de maneira leve, para que ela queira continuar falando aquela língua. Aí pensando em vocabulário, em palavras soltas, para vocês já começarem a ter o gostinho de como inserir o inglês aí na casa de vocês, eu vou falar sobre um método que eu adoro, tá? O Montessori é um método Montessori 3-period lesson, tá? O que é esse 3-period lesson? O primeiro período, o primeiro step, o primeiro passo desse período chama naming, é onde a gente vai começar a nomear objetos. Sem pretensão da criança repetir, falar, nada. Eu só vou apresentar para essa criança o nome de objetos. Né? Então aqui, ó, no primeiro período você apresenta um novo conceito ou habilidade para a criança de forma clara e lenta, então o nomeia. Se eu estou falando de objetos, eu vou falar o nome daquele objeto, eu vou entregar para a criança se familiarizar com aquele objeto, para ela conseguir começar a assimilar e dar nome aos bois, vamos dizer assim, né? E ela entender que aquilo que você está falando significa, pertence àquele objeto, ele nomeia aquele objeto, tá? Então, ó, por exemplo, se o conceito é uma forma, a gente está trabalhando formas com a criança, o professor, ou você, no caso, pode mostrar à criança um círculo e dizer this is a circle, this is a circle. Isso a gente pode fazer com absolutamente qualquer coisa, com cor, com qualquer coisa, tá? Beleza. Passei um tempo ali falando pra criança, né? Tipo, sei lá, backpack, pencil, pen, mostrando pra ela. Eu posso fazer isso de forma muito natural. Por exemplo, eu tô arrumando a mochilinha dela, eu vou começar a colocar as coisinhas na mochilinha dela, eu vou nomeando, vou falando em voz alta, vou narrando.
Outra coisa que eu gosto, uma outra forma que eu gosto, principalmente com criança menor, é falar hi e o nome do objeto. Então, fazer muito isso com a Sossô, que é, por exemplo, hi tree, hi sun, hi cloud, é falar hi e o nome do objeto. Então, eu posso fazer isso com objetos escolares, por exemplo, também, né? Já que a gente tá falando de escola. Hi pen, go inside. Aí eu coloco dentro. E aí eu vou nomeando os objetos de forma muito leve para a criança, sem esperar que ela repita. Não existe essa coisa de repete, fala pra mamãe. Não, a criança tem o tempo dela para isso, tá? Então vamos lá. The second period, recognition. Esse estágio de aprendizado é o mais longo e o seu filho precisa ter muita experiência ouvindo o nome das coisas. Então aqui o seu pequeno vai conectar a palavra com o objeto e mais tarde entenderá instruções simples como bring me the ball. Então primeiro eu tô lá, this is a circle, this is a triangle, this whatever, qualquer coisa que você quer ensinar. Passei um tempão falando isso sem pretensão nenhuma de que aquela criança produza uma linguagem. Um belo dia eu vou testar para ver se ela já entendeu, ela já ligou o nome ao objeto, né? Então eu posso falar, por exemplo, bring me the ball. Depois de eu já ter falado várias vezes, ball, this is a ball. Hi ball, come here ball, let me get the ball. Falei várias vezes ali a palavra ball para um certo dia eu falar, bring me the ball, where's the ball? Bring the ball to mommy. E aí você vai ver se a criança consegue ir lá e te trazer a bola. Ou seja, ela entendeu, ela já pegou aquele nominho, ela já ligou aquele nome ao objeto e já consegue responder a instruções simples, né? Então, beleza. Esse é o segundo estágio. A criança te trouxe? Muito bem, vamos para o terceiro. Se ela ainda não te trouxe, você precisa trabalhar mais no período 1, continuar dando oportunidades para aquela criança ouvir as palavrinhas, tá? Segundo período esse. Passei no segundo período, vou para o the third period, que é o recall. Então, vamos lá. Embora alguns chamem o terceiro período de teste, que é que a gente testa mesmo, você não vai fazer perguntas de vocabulário ao seu filho até saber que ele vai acertar, tá? Até saber que ele já tá pronto para falar. Uma coisa que os pais erram muito é ficar perguntando, como que fala isso? Como que é isso, filho? Isso? Não, a gente não precisa disso. Na hora que você sentir que seu filho já está confortável com a língua, confortável com aquele vocabulário, é a hora que você pode passar para o terceiro período e fazer perguntas mais abertas. Que aí, sim, você fala, what's this? What's this? E ver se ele te responde, por exemplo, ball, tá? Então, a gente só vai para o terceiro período quando eu tiver certeza que meu filho já está confortável com aquele vocabulário. Ele não conseguiu te responder, você volta para o período 2. Então, o período 2 muito provavelmente seja o mais longo aí, tá? Aí você volta para o período 2. Ou seja, ficar dando mais oportunidades, frasezinhas, ficar dando instruçõezinhas para ver se ele te dá o objeto, para ver se ele pelo menos conseguiu assimilar uma coisa a outra. Mas perguntas mais abertas você só faz quando você perceber que ele já está confortável para falar, tá? Então aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos para vocês. Eu não vou ensinar aqui no vídeo agora, eu vou deixar um áudio para vocês, tá? Para vocês ouvirem com calma depois, mas aqui é alguns school supplies, já que o tema é escola. Então aqui vocês podem fazer enquanto estiver arrumando o material da criança, enquanto estiver arrumando a mochilinha dela, tá? Então, no mesmo esquema, hi backpack, hi pencil, da forma que vocês acharem melhor, mas focando mais em palavrinha solta por enquanto, tá? Então, a gente tem school supplies aqui, tem alguns verbs, tá? Que dá para ensinar também, dá para inserir alguns verbos mais relacionados com escola também, tá? Então, vou deixar aqui para vocês também vou deixar o áudio. Vocês podem brincar e pedir para a criança, let's play, let's dance, let's sing, né? E aí meio que interpretar aqueles verbos para ela. E aí um dia você pede para ela fazer, can you dance, can you sing? Vê se ela faz, vê se ela dança, vê se, sabe? E um outro dia no terceiro período você pode falar, what am I doing? O que a mamãe tá fazendo? Nem que seja em português. Aí ela respondeu, dançando, yes, I'm dancing. Tá? São formas de testar ali, mas sempre tenta pensar nesse step by step, tá? Período 1, 2 e 3, tá? Pra ver o que você precisa treinar mais ali com a criança. E aqui eu coloquei alguns alimentos também, né? A gente colocou food, para vocês pensando na lunchbox da criança, por exemplo. Então a gente vai fazer a lunchbox, pede para a criança participar e vai falando, mom's gonna put a yogurt,
consigo falar a frase toda, não tem problema, foca em palavras, né? Apple, sandwich, eggs, sabe, esse tipo de coisa. Então vai colocando ali, vai pedindo para ela te ajudar, faz ela colocar a mão na massa. Então é outro momento ali que vocês já podem começar a inserir palavrinhas soltas para criança. Bom, você já viu que pode criar um filho bilíngue mesmo não falando absolutamente nada de inglês, através da sua rotina com ele, fazendo absolutamente tudo que você já faz, só que em outro idioma. Mas desde que esteja disposta a aprender um pouquinho todos os dias e que essa oportunidade pode não somente fazer com que você economize rios de dinheiro, mas te fazer aprender inglês com muito mais facilidade. Afinal, é comprovado de que a capacidade do cérebro se expande em até 95% para aprender algo quando ensinamos algo a alguém. E já que nosso foco é a prática, bora aprender as técnicas e estratégias que eu ensino aos meus alunos para que com muita facilidade você comece a criação bilíngue sabendo o que está fazendo? Então não perca a segunda aula que vai ao ar na quarta-feira. See you later, alligator!